és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, com esse Evangelho, nós chegamos ao ponto central da nossa fé. Hoje, ouvindo esse Evangelho, vivendo essa liturgia, vivendo o dia do Senhor, nós somos convocados por Ele para darmos uma resposta. Hoje, Jesus quer saber de nós quem Ele é para nós. Já não basta que nós respondamos o que as outras pessoas dizem sobre Jesus. Nós não podemos ficar no que o padre diz sobre Jesus. Não nos basta conhecer Jesus pelo que as outras pessoas dão de notícia dele. Hoje, Jesus, com muita seriedade, pergunta a mim e a vocês: quem sou eu para você? E cada um de nós precisa responder. Cada um de nós precisa, com clareza, procurar compreender e descobrir na própria vida quem é Jesus. Talvez, para alguns de nós, Jesus é alguém que me faz bem, é alguém que me acalma, mas esse ainda não é o Jesus. Para outros,
Jesus é um grande personagem do passado, mas esse ainda não é o Jesus. Para outros, Jesus é alguém que falou coisas bonitas e que, portanto, merece ter um lugar na história, porque de algum modo orienta o caminho da humanidade, mas ainda seria pouco. Na verdade, para responder quem é Jesus, nós precisamos antes conhecê-lo. E para conhecer Jesus, nós precisamos antes amá-lo. Não se conhece aquilo que não se ama, e não se ama aquilo que não se conhece. Tanto é verdade que na Bíblia, o verbo conhecer e o verbo amar, eles fazem parte da mesma categoria. Eles são facilmente trocados um pelo outro, porque quem conhece, ama, e quem ama, conhece. E Jesus precisa que nós o conheçamos através do amor, para assim então darmos a nossa resposta como Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Salvador da humanidade. Tu és a razão da minha existência. Tu és o motivo pelo qual eu existo. Nós existimos porque Jesus é o motivo da nossa existência. Por isso São Paulo disse: nele, em Jesus, nós existimos, nos movemos e somos. Por isso ainda São Paulo disse: eu vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amados irmãos, nós precisamos sempre, continuamente, redescobrir quem é Jesus. Não nos basta o conhecimento de Jesus que nós recebemos na nossa casa. Não nos basta o conhecimento de Jesus que nós recebemos no catecismo. Não nos basta o conhecimento de Jesus que nós recebemos num encontro, num grupo, num movimento. É necessário, cada dia, redescobrir Jesus. E essa redescoberta de Cristo parte de uma pergunta: quem é Jesus para mim? Hoje nós celebrávamos, apesar de não ser o dia dele hoje nós celebrávamos numa comunidade rural em Piancó, celebrávamos Santo Inácio de Loyola. E esse grande santo, ele era um militar, e ele se feriu numa batalha, e ele não tinha o que fazer. Enquanto se curava do ferimento, ele leu a vida de Cristo, e aquela leitura mudou a existência daquele homem. Aquele homem que antes era um soldado dos homens, agora se transforma num soldado de Cristo. Porque é impossível conhecer a Jesus e permanecer do mesmo jeito. Ficamos nós então com essa inquietação: eu continuo sendo o mesmo, mesmo depois de procurar conhecer Jesus? Se Jesus não me muda, é porque eu ainda não o encontrei, é porque eu ainda não o conheci. Para conhecer alguém, não nos basta um contato visual. Para conhecer alguém, não basta alguns cliques numa rede social. Para conhecer verdadeiramente alguém, nós temos que fazer duas coisas. A primeira é um encontro. Não pode existir alguém que conhece Jesus se este não se encontrou com Jesus. O conhecimento de Jesus nasce do encontro, nasce de uma conversa, nasce de um estar a sós com Jesus no sacrário. É aqui o lugar onde nós conhecemos a Jesus. É na oração onde nós dialogamos com Cristo, nos damos a conhecer a Ele e Ele se dá a conhecer a nós.
Mas, como eu disse, precisam duas coisas para conhecermos alguém. A primeira é o encontro, mas a segunda coisa é compartilhar a própria vida. Só conhece Jesus aquele que experimenta a vida de Jesus e aquele que experimenta Jesus na própria vida. Atenção, não são essas coisas que estou dizendo, não são um jogo de palavra, são a realidade mais concreta e mais palpável. Só conheceremos Jesus quando entrarmos na comunhão de sua vida e deixarmos que Ele entre na comunhão da nossa vida, que Ele nos conheça realmente, e assim nós o conheceremos. Esse é o primeiro momento da homilia. Quem é Jesus para mim? E essa resposta depende de um encontro. Essa resposta depende de um conhecimento. E dessa resposta, melhor dizendo, depende a nossa felicidade. A felicidade no mundo está fundamentada no conhecimento de Jesus. E agora nós partimos para o segundo momento desta homilia, que é compreender a fundação da igreja. Hoje nós lemos, e eu dizia de manhã, hoje nós lemos a certidão de nascimento da Igreja Católica. Hoje nós ouvimos Jesus fundando a sua igreja. Sobre ti, Pedro, fundarei a minha igreja. Como é bom ser católico. Somente nós, católicos, podemos saborear este evangelho. Somente nós sentimos a profundidade dessas palavras, porque somente a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Muito embora nas outras religiões cristãs, nas outras seitas cristãs, ou como queiramos chamar, existam elementos de cristianismo, somente na Igreja Católica existe a plenitude da fé. E somente a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Vocês sabem que a primeira igreja evangélica foi fundada em outubro de 1517. 1500 anos depois, 15 séculos depois de Jesus ter chamado Pedro e ter dito: sobre ti eu fundarei a minha igreja. O respeito que devemos às outras religiões, o amor que devemos às outras religiões, não pode colocar-se antes da admiração pelo fato de sermos a igreja de Cristo, da Igreja Católica, ser não a aventura de um ser humano que funda uma religião, mas será acolhida da fundação pelo próprio Cristo. Tu és Pedro, e sobre ti fundarei a minha igreja. É interessante que Jesus muda o nome de Pedro. É interessante que na Bíblia, quando o nome de alguém é mudado, indica sempre uma nova missão. E até hoje isso continua presente na igreja. Algumas congregações religiosas, de irmãs ou de frades, eles mudam o nome para indicar que eles estão assumindo a nova missão. E Jesus muda o nome de Pedro. Jesus muda o nome de Simão e lhe dá o nome de Pedro. E Pedro, em hebraico, significa pedra, Cefas. E Jesus diz: sobre ti, Pedro, eu fundarei a minha igreja. E esta igreja fundada sobre Pedro, ela continua fundada sobre os apóstolos. Depois de Pedro veio São Lino, depois São Cleto, São Clemente, e aí a sucessão de 264 papas, até nós chegarmos ao Papa Francisco. Essa é a nossa fé, que nós, quando voltamos na linha do tempo, nós chegamos aos apóstolos.
Segunda coisa, dentro da fundação da igreja, que eu gostaria que nós meditássemos. Jesus funda a igreja e Jesus dá uma promessa à igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencer a igreja. Amados irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos com muita clareza como essa promessa de Jesus se realizou. Vejam, Jesus fundou a igreja com 12 apóstolos. E o que eles fizeram? Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas entregou Cristo e fez de um modo terrível. Ele usou o beijo, que é o símbolo do amor, para trair o Senhor, para entregá-lo nas mãos dos soldados. Os outros abandonaram o Senhor sozinho. E assim, ao longo da história, tantos problemas aconteceram na igreja, mas a igreja nunca sucumbiu, mas a igreja nunca foi derrotada, porque nós trazemos esta promessa do Senhor. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. As portas do inferno nunca encontrarão força contra a igreja. Um outro elemento que nós podemos tirar dessa afirmação de Cristo. A função da igreja, dizia o Papa Bento XVI, é evitar que o inferno se espalhe no mundo. É evitar que o mal se alastre na humanidade. É para isso que serve a igreja. A igreja é este antídoto contra o veneno da serpente do jardim do Éden. A igreja, através da palavra de Deus, através dos sacramentos, através dos santos, através da liturgia, através de cada elemento que a constitui, a igreja evita que o mal se estenda sobre a humanidade. A igreja é uma barreira que impede que o mal reine no mundo. E por último, amados irmãos e irmãs, Jesus termina o Evangelho dizendo uma coisa que a gente não entende bem quando a gente dá uma primeira leitura. Então Jesus ordenou aos discípulos que eles não dissessem a ninguém que Jesus era o Messias. Jesus pergunta: quem sou eu? Pedro diz: tu és o Messias. E Jesus no fim diz: fique com vocês, não diga a ninguém que eu sou o Messias. O que isso significa? Significa que cada um precisa descobrir quem é Jesus. Que não basta o anúncio, mas cada um precisa fazer o esforço para descobrir quem é Jesus. O verdadeiro conhecimento de Cristo nasce do esforço de cada um para encontrá-lo. E aqui fica então algumas perguntas para a gente levar para a nossa casa, para a nossa semana. Eu me esforço verdadeiramente por conhecer a Jesus? Eu me esforço para viver de acordo com esse conhecimento de Cristo? Eu levo a sério os compromissos nascidos da minha fé? Os compromissos nascidos desse encontro da minha alma com Jesus? E por último, a pergunta fundamental: o que eu faço para que os outros, através de mim, descubram que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo? Que descubra não por minhas palavras, mas que descubra pelo meu jeito de ser, pela minha alegria por ter encontrado o tesouro escondido no campo, pelo qual vale a pena vender tudo o que tem. Amém. Creio em Deus Pai,